Boa noite a todos. Daremos início hoje ao treinamento da especialidade em geologia, aonde para esse momento de hoje nós organizamos algumas questões, onde nós iremos discutir para aprimorar esse conhecimento de vocês. Para quem está se preparando para essa prova, já fez a leitura detalhada do edital, nós temos questões objetivas que serão aqui discutidas. Então, a intenção foi separar questões de maior que cabem mais nessas provas para que vocês pudessem ter uma afinidade com ela. Então, por isso, iremos iniciar esse momento. Eu sou a professora Eugênia, é um prazer enorme de poder estar contribuindo com esse momento. Desejo de antemão boa sorte e uma excelente estratégia é buscar questões de provas antigas, né? E foi exatamente isso que nós fizemos aqui e iremos compartilhar com vocês, né? Então, a ideia é chamar a atenção para os pontos mais trabalhados nessas questões. Então, a primeira questão, considerando que a capacidade funcional sofre modificações ao longo da vida, assinale a alternativa incorreta que descreve adequadamente a evolução da capacidade funcional durante o processo de envelhecimento. Analisando as provas, nós percebemos muitas questões de capacidade funcional, muitas questões onde nós somos levados a buscar conceitos de capacidade funcional e como trabalhar essa capacidade funcional durante o processo de envelhecimento. É importante que vocês fiquem atentos para essas questões que têm correto, né? Então, vocês irão encontrar nas provas, nós temos sempre 5 alternativas, então vocês irão encontrar 4 alternativas que são verdadeiras e uma alternativa que não é verdadeira. Então, a letra A capacidade funcional em estudos da população idosa é geralmente dimensionada em termos da habilidade e independência para realizar determinadas atividades cotidianas. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Vou deixar aqui a incógnita, mas vou já levar vocês da reflexão, né? Quando a gente vê estudos da população idosa, a gente dimensiona esses termos relacionando sempre a habilidade e independência, né? Então, essa questão estaria correta. A capacidade funcional é um dos grandes componentes da saúde do idoso e, mais recentemente, vem emergindo como um componente-chave para a avaliação da saúde dessa população. Excelente. Se você pegar hoje em dia as avaliações da população idosa, a gente aborda essa capacidade funcional, porque o idoso, dentro, né, dessa avaliação, que o idoso ele quer ter essa independência, ele quer viver a vida com maior autonomia, né, com maior independência. Então, por isso, é uma questão, a capacidade funcional é um componente de saúde que precisa ser trabalhado e que ele vem, né, emergindo como ponto importantíssimo a ser considerado. Envelhecer é a perda da reserva funcional e pode dificultar as atividades de vida diária. O que vocês acham? Ela é a perda da reserva funcional? Vou deixar para responder depois. A tendência atual é termos um número crescente de indivíduos idosos que, apesar de viverem mais, apresentam maiores condições crônicas. E o aumento do número de doenças crônicas está diretamente relacionado com maior capacidade funcional. O que tem dizendo nessa questão? Que a gente aumenta o número de condições crônicas
e eles vão ter maior capacidade funcional? É isso mesmo? Eles vão ter maior capacidade funcional ou menor capacidade funcional advindo dessas condições de cronicidade? Então, essa questão ela começa correto, né? Dizendo aí do aumento crescente do número de idosos, colocando aí as questões de apresentarem maiores condições de doenças crônicas, né? E só que aí ele pega e diz que ele tem o aumento da capacidade funcional. E, na realidade, a gente verifica a diminuição dessa capacidade funcional. Tanto que a maioria das nossas abordagens, elas visam melhorar, né, essa capacidade funcional. Então, essa questão estaria errada, mas vamos ver a terceira. Vamos ver a letra E. Incapacidade funcional ocasiona maior vulnerabilidade e dependência na velhice, contribuindo para a diminuição do bem-estar e da qualidade de vida dos idosos. A gente pode considerar que, sim, né? Se eu tenho aí uma incapacidade funcional, esse idoso ele se torna mais vulnerável, esse idoso se torna mais dependente, e aí a gente, claro, que a gente quer que esse idoso tenha qualidade de vida, que esse povo tenha bem-estar. Então, essa questão está correta. E a letra C, né, que eu falei que eu ia dar a resposta, envelhecer é sim essa perda dessa reserva funcional, mas o que a gente precisa fazer é que esse idoso ele envelheça cada vez mais, mantendo, né, essa funcionalidade e fazendo com que ele se torne cada dia mais independente nessas atividades de vida diária. Sendo assim, a questão correta, e que na realidade é a questão que está incorreta no que se refere à evolução da capacidade funcional durante o processo de envelhecimento, é a letra D. Prestem atenção nessas questões que elas acabam, né, que até a metade elas têm conteúdo que é verdadeiro, né? E aí, com um pequeno detalhe, a questão se torna errada. Por exemplo, se a gente tivesse na questão, a tendência atual é termos um número crescente de indivíduos idosos, que apesar de viverem mais, apresentam maiores condições crônicas. Ponto. E o aumento no número de doenças crônicas está diretamente relacionado com a menor capacidade funcional. Essa questão estaria correta, tá bom? Então, prestem atenção, fiquem atentos na hora de realizarem essa prova. Uma outra questão que nós selecionamos, ela diz respeito também à capacidade funcional do indivíduo idoso, muitas questões de capacidade funcional, muitas questões conceituais, né? Então, nós separamos 13 questões que abordam, né, a questão do envelhecimento nos mais diversos aspectos, mas levando em consideração o que mais a gente utiliza. Então, existem inúmeros instrumentos que são utilizados para quantificar e qualificar a capacidade funcional do indivíduo. É certo? Então, a sugestão que eu dou, dê uma lida sobre os instrumentos utilizados em avaliação. Tá? Então, o primeiro que ele citou foi o MIF, a medida de independência funcional. Ok, está correto. A gente sabe que é uma medida muito utilizada para verificar a capacidade funcional do indivíduo idoso, né? Ela é padronizada, utilizada em vários estudos científicos. A gente pode considerar que essa questão está verdadeira. Letra B. Atividades instrumentais de vida diária, né? A escala de Lauto está correta. Essa escala ela acaba quantificando, né, as atividades de vida diária que esse indivíduo consegue realizar. Letra C, atividades de vida diária, uma escala de Bartel.
corretíssimo, muito utilizada em vários estudos científicos, né? Então, sendo aí um instrumento que é válido, né? E utilizado. Letra D, teste de fluência verbal em animais. A gente não usa, a gente não usa esse instrumento para verificar a capacidade funcional do indivíduo idoso. Então, seria essa a questão errada, né? Mas vamos à letra E. Atividades de vida diária utilizando o índice de Ketz. Isso, o índice de Ketz também é validado e muito utilizado. Então, a gente tem NIF, Lawton, Bartel e índice de Ketz bastante utilizado para quantificar e qualificar a capacidade funcional do indivíduo. Então, a resposta correta seria a letra D, teste de fluência verbal em animais, tá bom? Normalmente, vocês não vão verificar questões com o enunciado e, e as respostas simples, né, de uma linha. A não ser quando ele fala só de instrumentos, quando é algo bem específico, tá? Na nossa análise, nós encontramos também muitas questões de VOF, muitas questões mesmo, e aí eu trouxe essa questão de VOF para que a gente possa analisar também essas questões que requerem um pouco mais de atenção, né? Então, vamos dar uma olhada nessas questões. Em relação à fragilidade em idosos, muitas questões de fragilidade, tá? Coloque o VOF. É uma síndrome baseada em critérios de alterações que podem ser relacionados ao envelhecimento, como sarcopenia, desregulação neuroendócrina e disfunção imunológica, que irão compor o fenótipo da fragilidade. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Dá um minutinho aí para vocês tentarem responder. A segunda alternativa. Geralmente, o usuário procura atendimento referindo como queixa principal a fragilidade. É isso mesmo? Ou não? A terceira opção. A fragilidade é uma condição instável que tem relação com o declínio funcional e apresenta características relacionadas ao envelhecimento, como, por exemplo, diminuição da massa magra e alterações da marcha no equilíbrio. E a última alternativa, a fragilidade surge quando se atinge a fronteira do declínio apenas no sistema musculoesquelético, principalmente em condições de comorbidade e incapacidades pré-existentes, possivelmente da calça, né? Então, a letra correta é a letra B. Vou voltar aqui uma por uma, tá? A primeira alternativa, quando a gente se refere à síndrome, muitos alunos acabam colocando que está errada, considerando que a fragilidade não é uma síndrome. Mas, na maioria dos estudos, né, e os autores, eles trazem essa fragilidade como uma síndrome. Então, é sim, uma síndrome baseada sempre nas alterações, sarcopenia, desregulação neuroendócrina e disfunção imunológica. Essa primeira questão, ela já nega a segunda, porque ele não vai procurar um atendimento referindo ter queixa de que ele tem a fragilidade, mas geralmente é uma desregulação neuroendócrina, é alguma alteração, né, que compõe esse fenótipo da fragilidade. Então, a primeira questão, ela já estando correta, a segunda questão já é falsa, né? A terceira, a fragilidade é uma condição instável, sim, instável, e ela está diretamente relacionada ao declínio funcional. Aí a gente vai relacionar
com a diminuição da massa magra, esse indivíduo, que acontece muito com a população idosa, eles perdem essa massa magra e, consequentemente, eles têm aí consequências no que diz respeito a equilíbrio, a marcha, a própria força muscular, né, altera, a força muscular altera essas condições da marcha, de equilíbrio, então essa questão está correta. A fragilidade surge quando se atinge a fronteira do declínio apenas no sistema musculoesquelético, não, a gente já falou que não é apenas do músculo esquelético, que é uma condição relacionada aí a um tripé de alterações. Então, essa questão estaria errada. Então, a fragilidade seria VF. Lembrando, quando a gente fala de fragilidade, né, a gente também está ali buscando identificar esse declínio funcional ou não, né, que pode levar a essa fragilidade. São os idosos fracos. A outra questão também selecionada é de fragilidade do idoso, né? E aí eu achei essa questão interessante, porque diante de várias, vocês olharam que a maioria aqui que eu trouxe são as questões incorretas, etc., e VOF. E, ao contrário, essa aqui, ele pede o conceito, né, que está correto. Então, prestem bem atenção, a sugestão é que vocês estejam corretos, que realmente está sendo solicitado na questão. Então, está sendo solicitado que eu quero a alternativa correta. Então, vamos analisar comigo. Alternativa letra A. Os idosos apresentam capacidade funcional aumentada com a realização das atividades cotidianas. Apresentam a capacidade funcional aumentada para a realização das atividades cotidianas. O que vocês acham? Esses idosos, na realidade, eles possuem essa capacidade funcional reduzida para a realização das atividades de vida cotidianas. E o que a gente precisa é buscar melhorar essa capacidade funcional para que esse indivíduo ele consiga realizar suas atividades de forma mais independente possível. Né? Então, essa questão aí está errada. Neste processo, não há alterações no sistema musculoesquelético, endócrino e imune. É errado, a gente já olhou na questão anterior que a síndrome da fragilidade do idoso ele tem aí um tripé de alterações musculoesquelética, endócrino e imune. Então, aqui está errado. Letra C. Os idosos apresentam alteração de marcha, do equilíbrio e tem diminuição da massa magra. Acabei de falar na questão anterior. Né? Eles têm uma alteração de marcha, do equilíbrio, diminuição da massa magra, diminuição da força, levando aí um comprometimento nessa condição, né, de realizar atividades de vida diária. Essa questão aí está correta. Letra D, é um processo estável? Não é estável, né? Não é estável, porque ele é uma condição, assim, dentro da fragilidade do corpo, que ele vai, ao longo do tempo, né, passando por alterações, né? E a equilíbrio funcional, sim, né, nesse indivíduo. Não há aumento do número de quedas nos idosos, pelo contrário, há aumento do número de quedas dos idosos. A partir do momento em que esse idoso vai para, por exemplo, diminuição da massa magra, alteração da marcha e do equilíbrio, ele vai ter o aumento do número de quedas. Né? E aí, isso aí vai ser aí um comprometimento grande para esse idoso, certo? Então, vamos para a próxima questão. Letra C é a questão correta, tá? E aí vamos para a próxima questão. Essa próxima questão eu também
achei importante trazer, porque ele também é uma afirmação, né? E ele diz respeito à intervenção terapêutica ocupacional. Então, vamos lá, aquele conhecimento da disciplina de terapia ocupacional na população idosa, e vamos aí tentar responder, tá? A intervenção junto ao idoso tem o objetivo de estimular as funções preservadas, desenvolvendo mecanismos compensatórios para as funções que estejam alteradas, através da orientação e adaptação das atividades. O que vocês acham? A gente vai estimular as funções preservadas e as funções que elas estão. A gente só vai estimular as funções preservadas nesse indivíduo. É somente esse o meu objetivo. Só as funções preservadas eu vou trabalhar e eu vou sempre compensar as funções que estejam alteradas. As funções que estejam alteradas eu não vou estimular. Fica aí a interrogação para vocês, se essa poderia ou não ser uma questão correta. A letra B é de fundamental importância vários estímulos sensoriais no ambiente, com o objetivo de estimular o idoso. Vários estímulos sensoriais, por exemplo, eu estar num ambiente muito barulhento, esses vários estímulos eles vão ser salutar como uma intervenção terapêutica para o idoso. O que vocês acham? Está correto? Letra C. Somente a utilização de instrumentos padronizados e entrevistas é que determina as modificações que devem ser realizadas no domicílio do idoso. Assim, pode-se conhecer o que, dentro do ambiente, leva a quedas e acidentes. Só utilizando um instrumento padronizado eu sou capaz de verificar isso na casa do idoso. Letra D. Não são indicadas as atividades em grupo no momento em que se abordam as atividades instrumentais da vida diária, pois é difícil o compartilhamento das dificuldades por parte dos idosos. Vocês acham que essa intervenção com a população idosa ela deve ser preferencialmente individualizada? Não seria importante a realização de atividades grupais, tendo em vista que esse idoso ele vai compartilhar, ele vai socializar, esse idoso que muitas das vezes ele se sente só dentro do ambiente da casa dele. O que vocês acham? E letra E, somente os cuidadores formais devem ser orientados quanto à melhor forma de prestar cuidados, recebendo informações acerca das demandas dos idosos. Só os cuidadores formais e os demais, né? Por exemplo, um neto. Um neto não é um cuidador formal, mas ele não precisa receber informações de como poder auxiliar esse avô dele na hora que estiver executando alguma atividade de vida diária. Esse neto não pode ser orientado em relação à condução, né? Então, essa questão possivelmente está errada. Então, escrevam aí o que vocês acham que está correto, que eu praticamente já falei. Então, a única questão que está correta é a letra A, tá? Por que é a letra A? Porque na letra B ele está sugerindo que eu esteja com vários estímulos sensoriais para o idoso, então isso não vai funcionar nesse estímulo. Na letra C, se falou em utilizar somente instrumentos padronizados e entrevistas para o domicílio. Na realidade, no domicílio, o que vai funcionar muito é eu fazer uma análise cuidadosa desse domicílio e verificar o que tem lá, um tapete que possa gerar queda nesse idoso, um móvel que pode estar ali mal posicionado, a falta de adequação, né, desses mobiliários, né? Então a gente vai poder conduzir
todas as adaptações na casa desse idoso através de visitas domiciliares, onde eu consiga propor as modificações nesse domicílio. E aí, as atividades de grupo, na letra D, elas são indicadas, né? Nós temos estudos recentes que eles trazem, né, essa depressão desse idoso como um fator aí a ser combatido. E o que tem levado muito isso é esse idoso deixar de ter esse convívio social, né? Então, a gente vive em um mundo contemporâneo onde as pessoas estão sempre ocupadas, correndo muito, e isso dificulta essa atenção que esse idoso precisa ter. E aí, grupos de convivência, eles são extremamente importantes, né? Fazem parte desse processo de socialização desse idoso e é uma ferramenta importantíssima a ser considerada. A letra E, somente os cuidadores, eu já até falei sobre isso, né? Não somente os cuidadores formais podem ser orientados, porque a gente precisa, né, orientar também aqueles que não estão formalmente como cuidadores, mas têm convívio com esse idoso. Né? Eu costumo utilizar como exemplo a própria condução. Né? Tem gente que, ao oferecer uma ajuda para conduzir o idoso, acaba tirando esse ponto de equilíbrio do idoso e gerando maior risco de queda. Né? Então, precisa dessa orientação. Uma outra questão selecionada, que é um assunto que vocês precisam dar uma olhada, como eu estou destacando, capacidade funcional, né? Fragilidade do idoso, conceitos básicos de envelhecimento, e agora eu vou destacar a doença de Alzheimer. Né? Então, a doença de Alzheimer é considerada a causa mais frequente de transtornos demenciais no idoso, afetando pelo menos 5% dos indivíduos com mais de 65 anos e 20% daqueles com mais de 80 anos. Então, é incorreto afirmar. Mais uma questão de corretos e incorretos. A doença de Alzheimer é uma doença cerebral degenerativa, caracterizada por perda progressiva da memória e outras funções cognitivas superiores que prejudicam o paciente em suas atividades de vida diária. É uma questão aí para ser analisada. Está certo ou está errado? Correta, né? O idoso com doença de Alzheimer pode apresentar distúrbios de comportamento e sintoma neuropsiquiátrico. O que vocês acham? Letra C. O nível de incapacidade funcional do idoso com doença de Alzheimer pode ser avaliado por meio das atividades de vida diária, sendo atualmente este um dos critérios utilizados para a classificação das fases da demência. Será? Né? As fases da demência estão diretamente relacionadas, elas têm uma relação, mas estão. O grau maior de comprometimento na doença de Alzheimer é em relação à capacidade funcional, sem alteração no nível cognitivo. Na doença de Alzheimer, a gente tem um comprometimento cognitivo, sim. Né? Na fase inicial da doença de Alzheimer, observa-se comprometimento da memória, das atividades sociais e desorientação progressiva em relação ao tempo e espaço, com repercussões em atividades instrumentais complexas. Certo, errado? Correto. Né? Então, vamos lá. A questão pede, é incorreto afirmar. Então, a questão incorreta aqui, o que vocês acham? Seria a letra D, grau maior de comprometimento da doença de Alzheimer em relação à capacidade funcional, sem alterações no nível cognitivo. E a gente sabe que a doença de Alzheimer ela tem um comprometimento grande no nível
cognitivo desse indivíduo. A questão está errada. E aí está certo. Bom? Então, vamos para mais uma questão. Lembrando que essas questões elas foram selecionadas de várias provas passadas, tentando fazer um destaque para o que tem sido mais, né, cobrado e exigido nessas provas. Tá? Essa questão aqui também é interessante a gente destacar, porque ele traz aí o adendo para o sistema de saúde, tá? E aí ele novamente ele trouxe aí alterações na capacidade cognitiva. Então vamos lá. No Sistema Único de Saúde, SUS, aparecem usuários apresentando delírio e demência. É incorreto afirmar que as causas do delírio não estão relacionadas a infecções, doenças cardiovasculares, doenças no sistema nervoso central, distúrbios metabólicos e uso de medicação. Não estão. Vocês acham? A demência provoca déficits de memória e compromete as habilidades intelectuais. Correto, né? O delírio tem início abrupto e provoca um rebaixamento do nível de consciência. Está correto, né? A demência é a expressão clínica de várias doenças, tais como doença de Alzheimer, demência vascular, demência de frontotemporal, demência de corpúsculo de Lille, ou nenhuma das alternativas estão corretas. É importante destacar que várias questões têm a letra E como nenhuma dessas alternativas estão corretas, e acaba gerando um confundimento aí grande. Mas aqui a gente tem sim uma resposta que está incorreta, né? E que eu até fiz um destaque quando ele fala que as causas do delírio elas não estão relacionadas. Na realidade, elas estão relacionadas. E todas as outras questões elas vão, acabam gerando essa negativa. Então, a resposta correta é a letra. A questão 39. Envelhecer com autonomia e independência é a meta que deve ter toda a programação estabelecida pelo terapeuta ocupacional. Podemos, e é incorreto afirmar, o envelhecimento do indivíduo deve ser estimulado para que ele permaneça em sua própria casa e em sua comunidade. O que você acha? Ele deve ser estimulado para isso? Letra B. Os recursos de mobilidade e transporte não foram desenvolvidos especificamente para idosos, e sim para pessoas com deficiências. Letra C. O terapeuta ocupacional utiliza as tecnologias assistivas para favorecer o desempenho ocupacional de idosos com necessidades para realizar tarefas cotidianas com melhor independência. O que vocês acham? Está correto. Está correto. Letra D. A gerontecnologia é uma área interdisciplinar em que o terapeuta ocupacional deve fazer presente por ser um profissional que entende a atividade humana em suas essências. Letra E. Os vários recursos assistidos são indicados apenas para os idosos com comprometimentos motores por gerar melhor independência nas atividades de vida diária. Aqui a gente precisa apontar a questão que está incorreta. Vou dar 2 minutos aí para vocês pensarem nessa resposta que está incorreta. É uma questão que tem várias possibilidades aí
que levam ao erro. O que vocês acham? Qual é a resposta correta? Hein? A letra é apenas para os idosos com comprometimento motor, jamais, né? A gente está falando aqui sobre outros também comprometimentos do idoso, como, por exemplo, os comprometimentos cognitivos. Então, a gente não vai usar um recurso assistivo apenas para idosos que têm um comprometimento motor, mas a gente pode utilizar em idosos que têm aí uma outra necessidade. E na letra A, eu quero só fazer um destaque que a gente quer sim que esse idoso permaneça na sua própria casa, que ele viva em comunidade, que ele continue desempenhando as atividades dele. Então, a letra A está correta, tá? Então, é a letra E. Outra questão importante também para ser destacada em relação a quedas em idosos. Eu até falei na questão da fragilidade, né, que quedas é algo que geralmente cai nessas provas de especialidade. Em relação à queda em idosos, indique a alternativa incorreta. As fraturas de quadril aumentam de acordo com a idade e o grau de osteoporose determina apenas o tipo de fratura. Uma questão que pode estar correta ou não. O que vocês acham? Em quedas laterais, há uma maior chance de acarretar fraturas. Estou falando que é correto. O idoso que sofre uma fratura de fêmur tem um aumento de 5 vezes de ter o mesmo tipo de fratura do lado oposto, por uma condição de compensação. O que vocês acham? Os idosos que residem em ILPIs, instituições de longa permanência, estão mais propensos a caírem. A osteoporose é considerada uma epidemia na população idosa, sendo mais comum nos homens. Caraca, é mais comum nos homens? Ou mais comum nas mulheres? Os idosos que residem nas instituições de longa permanência, eles são mais propensos a caírem porque eles têm uma fragilidade maior. Então, essa questão aqui, você precisaria ler ela toda para você chegar à conclusão. Que a resposta é a letra E, por quê? Porque a osteoporose é considerada assim uma epidemia, né? É preocupante, é um problema de saúde pública, é algo que precisa ser trabalhado. No entanto, ela não é mais comum nos homens, ela é mais comum nas mulheres. Tá bom? E aí vamos para mais uma questãozinha aqui importante. O terapeuta ocupacional precisa conhecer as doenças mais comuns que acometem os idosos. E entre elas temos as síndromes demenciais. Sobre a demência, podemos defini-la como uma doença que provoca múltiplos déficits cognitivos, manifestados por. Então, é uma questão que vai relacionar as síndromes demenciais, e aí vamos lá as manifestações. É a que está correta, viu, gente? Lembrando que, mais uma vez, aqui tem a letra E falando sobre nenhuma das alternativas está correta, vocês têm que ficar atentos em relação a isso. Letra A, comprometimento de memória e distúrbio cognitivo, correto? Letra B, comprometimento de memória associado a um ou mais comprometimento, como afasia, apraxia, agnosia ou distúrbio de funcionamento executivo. É até uma questão que ela está ali relacionada aqui, que está mais correta, né? Ela provoca múltiplos déficits cognitivos. Essas síndromes a gente precisa ter uma questão que está mais completa. Apenas o comprometimento da memória e da linguagem é apenas isso? A gente já está falando ali que são múltiplos déficits,
comprometimento como afasia, praxia, agnosia e funcionamento executivo, tá vendo? Ou nenhuma das alternativas. Aqui você tem que ter o bom senso e colocar a questão mais correta, né? Então, aqui realmente ela foca o que é as síndromes demenciais, é o comprometimento da memória e os distúrbios cognitivos. Você teria tudo para errar e colocando outros acometimentos, mas que não estão relacionados às síndromes demenciais, como, por exemplo, o distúrbio do funcionamento executivo. Ele traz aí a questão do item da letra B e no item da letra D. Então, prestem bastante atenção ao realizar as questões. Outra questão de intervenção da terapia ocupacional na gerontologia. Entre os objetivos da terapia ocupacional na intervenção gerontológica, qual das alternativas abaixo está incorreta? Letra A. Manter o idoso mais ativo e independente possível por mais tempo é o objetivo das intervenções? Sim, né? Letra B. Restaurar, manter e melhorar o status ocupacional e prevenir futuras perdas funcionais? Sim, é um dos objetivos. Letra C. Adaptar o meio ambiente, independente do desejo do paciente, por avaliar que os riscos do ambiente podem levar à incapacidade do idoso. Adaptar, a gente precisa adaptar esse meio ambiente. Agora, independente do desejo do paciente, vamos passar para o próximo. Promover o desempenho dos idosos nas atividades de vida diária, nas atividades instrumentais de vida diária e nas atividades de trabalho e lazer? Sim, correto. Nenhuma das alternativas abaixo? Errado. Então, a resposta incorreta é adaptar o meio ambiente independente do desejo do paciente. O desejo do paciente ele precisa, sim, ser levado em consideração. E como é que você vai adaptar esse meio ambiente é outra questão também que deixaria a letra C como a resposta correta e a alternativa incorreta. Essa questão de VOF também é uma questão sobre doença de Alzheimer, tá? Então, vamos só relacionar aqui mais uma vez o que a gente tem tido, né, nessas últimas provas de conteúdo. Então, a gente tem tido como conteúdo a fragilidade do idoso, conceitos básicos do envelhecimento, independência funcional, são assuntos que a gente precisa levar em consideração. Só um minutinho. Então, vamos para a questão 36, né, que é uma das nossas últimas questões preparadas antes da gente ir para a questão discursiva, que a gente também aborda questões discursivas nas provas de especialidade. Então, vamos lá. A doença de Alzheimer é um tipo de demência mais comum entre os vários tipos de demência irreversível. É progressiva, com prognóstico difícil, expectativas de melhoras limitadas e diretamente associada a problemas de memória, pensamento e comportamento. A intervenção do terapeuta ocupacional pode ser amplamente incorporada ao tratamento, ajudando a organizar as atividades rotineiras do idoso, promovendo uma melhor qualidade de vida. Considere as informações abaixo e marque verdadeiro ou falso. A primeira alternativa, tá? Pode-se avaliar as funções cognitivas por meio da
medida de independência funcional? Sim, né? Verdadeiro, nós já até olhamos essa questão hoje, acho que foi na segunda questão selecionada, que ele pedia os instrumentais utilizados para verificar a independência. Né? A segunda, o segundo item, promover a manutenção preventiva das habilidades funcionais, motoras, perceptivas e cognitivas. Correto. Né? Tá verdadeiro, né, gente? Verdadeiro afirmar. Seria ver a terceiro item. Fornecer informações de pistas visuais e auditivas para a identificação do ambiente domiciliar do idoso, que auxilie o seu desempenho funcional. Informações de pistas visuais e auditivas, é isso, gente, que vocês vão fazer na casa do idoso. Essa questão está errada, né? Está equivocada. Que vocês vão fazer o ambiente dos outros, né? É adaptar para que esse ambiente ele possa ser um ambiente que não seja propício à queda, né? E que diminua esses riscos desse idoso e também trabalhar para que esse idoso tenha funcionalidade. O outro item, adaptar as atividades cotidianas que exijam menor grau de complexidade, utilizando recursos de tecnologia assistiva para manter ou melhorar a capacidade funcional, menor grau de complexidade ou maior grau de complexidade? Seria maior grau de complexidade, né? Então, estaria errado. A terapia da reminiscência, que é uma técnica utilizada de intervenção cognitiva, que utiliza exercícios de memória recente a fim de melhorar o funcionamento minésico. Está correto ou errado? Falso, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? A técnica aí, ela utiliza, sim, exercícios de memória com fins. Resposta letra A, viu, gente? E aí, na questão discursiva, eu trouxe aqui essa proposta para vocês, tá? Para elaborar projeto terapêutico. E, assim, a sugestão é que vocês possam fazer aqui esse estudo de caso e também elaborarem outros estudos de caso e possam treinar, né? Para que vocês respondam essas questões discursivas da melhor forma possível, tá? Então, o senhor Fernando tem 65 anos, há 3 anos teve um acidente vascular encefálico, é engenheiro elétrico, aposentado da Embratel, ficou com sequela de hemiplegia ao lado esquerdo, casado, tem 3 filhos, que já são casados, mora só com a esposa. Após a aposentadoria, eles criaram uma empresa de paisagismo, mas não conseguiu mais trabalhar pelas dificuldades. Hoje vive na cadeira do papai, 24 horas, segundo informação. Tem medo de ir para a cama, ele já caiu. Totalmente dependente da esposa, mas esse período se prorrogará em função do processo de reabilitação das sequelas decorrentes do quadro agudo, segundo a informação. A neurologista só encaminhava para a fisioterapia. O fisioterapeuta encaminhou para o terapeuta ocupacional. Então, já que esse encaminhamento chegou para o terapeuta ocupacional, é importante que seja elaborado esse projeto terapêutico em terapia ocupacional. Fazendo aqui ainda parte, né, dessa nossa revisão, eu coloquei aqui os pontos básicos a serem considerados nessa questão discursiva, tá? Que eu vou anexar para que vocês possam elaborar esse plano de vocês e depois conferir o que foi colocado. Então, essa foi a contribuição. Eu espero que vocês tenham gostado.
Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida. Quem teve alguma dúvida, quem ficou com dúvida de alguma questão, eu estou à disposição para tirá-los, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite a todos e foi um prazer enorme poder estar aqui e contribuir. Boa noite.